Olá, estudantes e mentes curiosas de plantão. Bem-vindos à nossa explicação de hoje. A gente vai explorar uma conexão, olha, no mínimo fascinante, tá? É onde a sabedoria ancestral dá as mãos para a filosofia moderna para nos ensinar, na prática, como proteger o nosso planeta. É uma jornada, entanto, sobre como a gente molda a nossa responsabilidade ambiental e cultural. Vamos entender direitinho como visões de mundos tão diferentes podem de fato convergir para o mesmíssimo propósito de preservação. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que exatamente conecta uma filósofa lá do século XX a anciões indígenas? É essa perguntinha provocadora que vai guiar nossa conversa hoje. Pode até parecer uma combinação meio inusitada num primeiro momento, né? Afinal, parecem universos totalmente distantes. Mas, como a gente vai ver logo mais, a teoria acadêmica e o conhecimento originário andam lado a lado, sabe? Principalmente quando o assunto é, literalmente, o destino do nosso planeta. Seção 1. Ensinamentos de diferentes gerações. Uma troca profunda. É aqui que a gente começa a entender a base de como o conhecimento é transferido. E detalhe, quando a gente fala de diálogo entre gerações e as comunidades indígenas, não estamos falando só daquela troca de gentilezas do dia a dia, sabe? De jeito nenhum. É uma prática superativa, é um ato contínuo de ensinar que funciona como uma ferramenta, assim, absolutamente vital para preservar não só a cultura, mas o planeta como um todo. Falar e ouvir para eles é trabalhar ativamente pela sobrevivência de absolutamente tudo que a gente conhece. Vamos ver como isso ganha forma na teoria política. O conceito de mundo comum, a visão de Hannah Arendt. Aqui a gente entra na definição exata trazida pela brilhante filósofa Hannah Arendt. Para ela, o tal do mundo comum é basicamente um espaço público compartilhado. E o mais legal, a profundidade real desse conceito está na temporalidade dele. Pensa só, o mundo é algo que já estava aí, muito antes de a gente nascer, e é algo que vai continuar existindo muito depois que a gente partir. Então nós não somos os donos absolutos do agora. Nós somos, na verdade, participantes temporários desse gigantesco espaço público. Faz sentido, né? E saindo um pouco da teoria e indo para a prática, a sabedoria dos anciões Pipipã, garantindo que o mundo não se desfaça. E isso ilustra brilhantemente aquela conexão que a gente estava procurando lá no início. De um lado, a gente tem o mundo comum, da Hannah Arendt, com esse foco na manutenção duradoura do espaço público, certo? E do outro lado, a gente tem a perspectiva super direta dos anciões Pipipã. O foco deles é prático, é urgente, é a preservação planetária. E, incrivelmente, as duas visões compartilham exatamente o mesmo alicerce. É a necessidade vital de manter a estrutura do nosso mundo intacta para que a vida possa continuar existindo. O peso emocional que essa sabedoria carrega é gigante. Os idosos Pipipã afirmam com todas as letras que a grande responsabilidade de cada geração é simplesmente garantir que o mundo não se desfaça. É uma frase super curta, mas, nossa, com uma urgência imensa. É literalmente aquele dever profundo de manter a integridade ambiental e estrutural de pé, impedindo que a casa de todos nós, o nosso planeta, acabe desmoronando bem na nossa frente. E é aí que entra a nossa próxima parte, a responsabilidade da juventude. O elo vital entre eras. Agora, o que é muito interessante de observar nessa linha do tempo é como a metáfora fica visualmente clara. Lá numa ponta, a gente tem um passado, que foi o que nos moldou. Na outra ponta, o futuro, que é exatamente o que os jovens vão construir. Mas o centro de tudo, o verdadeiro motor onde a ação acontece, é o presente. O presente é esse elo indispensável, sabe? A geração atual é como se fosse uma ponte viva unindo essas duas pontas. É a gente que sustenta a responsabilidade de não deixar o mundo se desfazer. Mas olha só, a gente não pode simplesmente jogar todo esse peso nas costas da juventude e pronto. Tem um pré-requisito fundamental aí. A geração mais velha tem o dever absoluto, a obrigação de exercer a responsabilidade social e educacional hoje. É esse ensinamento repassado com todo cuidado que vai garantir que a próxima geração tenha as ferramentas e, claro, a consciência necessária para realmente conseguir proteger o nosso planeta no longo prazo. E assim a gente chega na nossa reflexão final, a herança do futuro, olhando para frente. Então, o ponto crucial, a grande pergunta que fica martelando na cabeça é esta aqui. Que herança queremos deixar para as novas gerações? Juntando aquele conceito genial de mundo comum da Arendt com essa sabedoria ambiental fortíssima dos anciões Pipipã, a resposta depende 100% das ações de educação e preservação que a gente toma agora.
Fica aqui o meu convite para todos que estão acompanhando essa explicação refletirem fundo sobre o papel de cada um nesse grande elo do tempo. Qual vai ser o legado que a gente vai ajudar a construir para ter certeza absoluta de que o nosso mundo não se desfaça?